Após ler o conteúdo de um papel, Bia descobre revelações terríveis a respeito de seu pai e, abalada, decide ligar imediatamente para Tato. Ela ressalta que o assunto é extremamente importante e pede que ele a encontre em um bar. Em seguida, Bia começa a arrumar alguns de seus pertences pessoais em uma bolsa, claramente decidida a sair de casa. Dinah, por sua vez, comenta com firmeza que Bia não viajará com o pai de maneira alguma. Estela, surpresa com a informação, questiona como Dinah conseguiu evitar essa viagem e pergunta se Ismael teria feito algo contra Bia. Maroca intervém e garante que Dinah se precaveu, levando consigo 2 guarda-costas para assegurar a segurança da jovem. Dinah explica que conseguiu reunir provas concretas que podem incriminar Ismael e, diante disso, usou essa informação para ameaçar revelar tudo a Bia, impedindo assim a viagem. Em outro momento, Maroca pergunta como está Theo e se caso ele deseja sair com Patty e Lisa, Dinah permitirá. Dinah responde com naturalidade que sim, claro que deixará. O Dr. Sérgio, preocupado, afirma que no momento Theo não pode passar por emoções intensas, pois seu estado emocional ainda é frágil. Josefa intervém, alegando que Theo está sendo vítima de uma forte obsessão espiritual. Sérgio, tentando evitar discussões sobre esse tema delicado, pede que não voltem a falar nisso agora e sai, dizendo que precisa resolver algo urgente. Enquanto isso, Tato questiona Bia sobre o que aconteceu. Em clima de tensão, ele bebe algo e escuta enquanto Bia desabafa, dizendo que tem vontade de sumir. Movido por um impulso, Tato pega sua moto e sai com Bia, levando-a até uma praia. Lá, Bia afirma estar completamente arrasada emocionalmente e entrega o papel para que Tato leia. Ao ler o conteúdo, Tato não consegue conter uma risada alta e debochada. Bia, indignada, questiona o motivo da risada, e ele responde fazendo piada sobre Ismael manter um cassino clandestino. Mesmo assim, Bia afirma que precisa da ajuda dele, mas Tato relembra que ela fez Estela sofrer por muito tempo e que não está disposto a aturar as crises de adolescência dela. Logo em seguida, ele monta na moto e vai embora, abandonando Bia sozinha na praia. Nesse instante, o espírito de Alexandre observa tudo a poucos passos de distância, acompanhando a situação em silêncio. Em outra cena, Regina comenta com Ismael que, se fosse ele, não se aborreceria tanto com Bia, alegando que, se ela desistir da viagem, será até uma maravilha, e aproveita para comentar que tem conhecidos na Europa que poderiam ser úteis. Ismael, surpreso, diz que ela nunca havia contado isso a ele, mas Regina responde que já fez trabalhos envolvendo viagens anteriormente. Ismael, preocupado, comenta que será difícil explicar a Bia que ela não vai mais viajar, e Regina insiste que a culpa de tudo isso é de Estela. Ismael afirma que irá conversar com a filha. Em outro ponto da cidade, os amigos de Bia vão até a casa de Ismael em busca de notícias. Ele pergunta a Regina se ela viu alguns papéis rasgados, e Regina responde que a empregada já havia varrido tudo e que não há nenhum papel picado no lixo. Ela pergunta de que documento ela está falando, e Ismael explica que havia rasgado o papel e deixado sobre a mesa antes de sair com os demais até a porta. Depois disso, ele foi para o quarto refletir sobre a possibilidade de Bia ter encontrado o papel. Enquanto isso, Bia anda sozinha pelas ruas, confusa e emocionalmente abalada. O espírito de Alexandre a acompanha e, irritado, a chama de burra e a xinga. Em seguida, Bia entra em um ônibus e o espírito entra junto. Em outra cena, Regina comenta que Ismael precisa contar que Bia sumiu, mas ele diz que a culpa é de Dinah e que agora o problema é dela e de Regina. Mesmo assim, Regina pergunta se ele não está minimamente preocupado com o que pode acontecer com Bia, e Ismael apenas dá a entender que Bia é esperta e saberá se cuidar. Andresa, em meio aos preparativos para sua viagem, pede a Francisca que cuide de tudo em sua ausência. Francisca deseja boa viagem e Dinah se despede da mãe. Em outro momento, já longe, Andresa acena discretamente se despedindo de Raul e também de Dinah. Raul comenta com Mauro que Dinah é uma pessoa muito especial e que a cada dia ele gosta mais dela. Mauro diz que o verdadeiro problema de Dinah sempre foi Theo, e Raul afirma que um casamento errado é capaz de transtornar a vida de qualquer pessoa. De repente, Mauro atende uma ligação e passa o telefone logo para Raul. Eles são informados que o avião voltou. Raul, surpreso, diz que Dinah não se sentiu bem. Dinah é levada de ambulância, causando preocupação. Edneia comenta com Tibério que ficou chocada com a história envolvendo o Mascarado e Carmen. Nesse momento, o protetor de Tibério reaparece e fala com ele. Edneia defende o protetor, dizendo que ele está sendo injustiçado e que não tem culpa de nada. Tibério, preocupado, pergunta se Estela está bem, afirmando que ela parece inquieta. Estela, aflita, pergunta o número do aeroporto para Tibério, mas ele diz que não sabe ao certo. Quando a ligação cai, ele tenta ajudar novamente.
mas Estela decide ir pessoalmente ao aeroporto. Andresa comenta que o avião apresentou falhas na decolagem e Raul acrescenta que algo aconteceu nesse momento. Andresa diz que ficou com medo e permaneceu grudada na cadeira, mas ao olhar para o lado viu Diná com o rosto branco como papel. Raul explica que Diná tem fobia de avião porque já sofreu um acidente. Guiomar comenta que o avião precisou retornar para a pista. Estela chega ao hospital em busca de Diná. Sininha comenta com Naná que Hélio não poderá marcar o casamento no momento, pois está mentalmente confuso. Ela defende Hélio, dizendo que ele é um homem correto e que, por isso, Naná não deve agir de forma exagerada com ele. Alberto encontra Estela e ela diz que já sabia que algo não estava certo. Alberto afirma que Diná está sendo muito bem cuidada e medicada e revela que ela sofreu uma síncope. Guiomar comenta que também suspeitava que Diná tivesse sofrido uma síncope. Raul se culpa por ter insistido na viagem. Alberto pergunta se não seria uma boa ideia Guiomar fazer companhia a Maroca e Guiomar concorda. Diná é levada para o quarto e, quando acorda, revela que só consegue se lembrar do momento em que pensou que o avião cairia. Ela pergunta a Alberto o que aconteceu com ela e pede que, se precisar permanecer no hospital, providencie uma camisola decente. Alberto diz que todos sairão para deixá-la descansar. Maroca chama Maria e pergunta o que Sônia vai preparar para o jantar. Maria responde que ainda não sabe, mas que irá perguntar. Maroca pede que não façam nenhum prato com frutas. Ela pergunta sobre o avião e a viagem de Diná, mas Alberto informa que Diná não viajou, pois ainda está ali. Estela diz que não foi nada grave e garante que Diná precisará fazer alguns exames, mas logo estará em casa. Maroca questiona e Alberto afirma que contará todos os detalhes. Sininha conversa ao telefone e diz que, se Estela precisar de qualquer coisa, é só ligar. Estela pede para falar com Tibério, que conversa com ela com atenção. Andresa e Raul deixam o hospital. Diná diz a Mauro que ele não precisa mais perder tempo com ela, pois está bem. Mauro responde que não sairá do hospital até que alguém chegue. Maroca visita Diná, enquanto Mauro se retira. Enquanto isso, Bia caminha pela praia à noite. O espírito de Alexandre aparece novamente, dizendo que mandou ela ir para casa e a chama de teimosa, demonstrando impaciência. Logo depois, o espírito desaparece. Bia, exausta e abalada, deita-se na areia da praia. Um homem se aproxima e, com voz ameaçadora, pede que ela fique quieta. Bia acaba sendo ajudada por um rapaz no momento em que estava sendo assaltada na praia, visivelmente abalada e ainda em choque com a situação. Ela implora para que ele não a deixe sozinha e revela que está com muita fome e sentindo muito frio. O rapaz, sensibilizado com o estado dela, decide levá-la até a casa onde está hospedado. Ao chegar, Bia, ainda desconfiada, pergunta se ele mora mesmo em uma praia deserta, insinuando que talvez ele esteja apenas passando férias naquele lugar afastado. Ela garante que não pretende atrapalhar sua estadia de forma alguma e que apenas precisa de um tempo para se recompor. O rapaz, com certa leveza, convida Bia para entrarem, mas ela, ainda receosa, afirma que se ele pensa que ela é boba, está completamente enganado. O rapaz dá uma leve risada e diz que ela conseguiu arrancar dele uma risada depois de muito tempo. Bia acaba cedendo e entra na casa. Ele diz que ela pode ficar o tempo que quiser, contanto que o deixe em paz. Enquanto isso, no hospital, Maroca questiona quando será feito o exame de Diná e Alberto responde que será realizado na manhã seguinte. Estela menciona o nome do exame e Maroca pergunta se, após realizá-lo, Diná poderá finalmente ir para casa. Diná, um pouco abatida, responde que só no dia seguinte. Maroca comenta que, no fundo, tudo isso aconteceu por causa da viagem, sugerindo que talvez nada disso teria acontecido se ela não tivesse tentado embarcar. Diná, por sua vez, pede para Maroca não contar nada disso à parte, pois não quer preocupá-la. Em seguida, Alberto e Maroca deixam o quarto em que Diná está hospitalizada. Em outra parte da cidade, Andresa e Guiomar retornam para casa, e Andresa convida Raul para ficar e jantar com elas, mas ele diz que deixará para outra hora. Guiomar, com um leve tom de ironia, afirma que, se ela não estivesse em casa, Raul provavelmente aceitaria. Raul, irritado, rebate dizendo que, além de jantar, ele até dormiria ali, já que a casa também é dele, mas que infelizmente não pode fazer isso por motivos que preferia não comentar. Antes de ir embora, Raul acaba se descontrolando emocionalmente e acusa Guiomar de ser egoísta e desequilibrada, dizendo que ela se apossou da filha deles. Em um rompante de raiva, Raul chama Guiomar de bruxa e Andresa, tentando evitar um escândalo, rapidamente o leva para fora de casa, para que possam conversar com mais calma.
No hospital, Diná pergunta a Estela se ela havia sentido algo estranho quando tudo aconteceu com ela. Estela responde que foi direta ao aeroporto e que foi informada da situação por lá. Diná então comenta que só isso prova que a telepatia entre elas continua forte como sempre foi. Ela recorda o momento em que Ismael abandonou Estela e como sentiu tudo antes, mesmo que a irmã tivesse contado. Diná reconhece que, apesar das semelhanças, são diferentes no fundo. Ela revela que sempre achou Estela melhor do que ela mesma, mais centrada. Estela nega e diz que nem chega aos pés de Diná, mas Diná insiste, dizendo que Estela sempre foi a mais calma e sensata da família. Após apagar a luz para que a irmã descanse, Estela se acomoda em uma poltrona e observa em silêncio. Diná, deitada, reflete sobre o que poderia ter acontecido se ela estivesse desencarnado, imaginando que reencontraria Otávio. Estela, porém, interrompe esse pensamento e diz com firmeza que Otávio já se foi e que Diná precisa desejar viver. Em outro cenário, Ismael conversa com Regina e diz que ambos precisarão desaparecer por um tempo, garantindo que ninguém vai suspeitar que estão escondidos na própria casa, mais especificamente no porão. Regina, assustada, pergunta o que está acontecendo, mas Ismael diz que aquele não é o momento para perguntas e pede para ela terminar de arrumar as coisas. Regina se recusa a continuar arrumando e insiste para que ele diga novamente o que está se passando. Ismael então menciona que um amigo dele está esperando no carro e que por isso precisam deixar o veículo dentro da garagem para evitar suspeitas. Enquanto isso, Padilha encontra Carmen por acaso caminhando pela rua e a cumprimenta. Sininho, ao saber disso, afirma que proibiu todos a pensão de falarem com certas pessoas, principalmente com aquelas que ela considera sem coração. Carmen fica confusa com a hostilidade. Outra moradora diz a Carmen que, se o mascarado for embora, ela mesma não ficará mais na vila. De volta ao hospital, Diná é levada para outra sala para a realização do exame. Raul chega ao quarto procurando por ela, mas descobre que ela já saiu. Estela informa que Diná já foi e Raul pergunta se o exame demora. Estela responde que não sabe ao certo. Raul tenta justificar o atraso, dizendo que não teve culpa, pois o trânsito estava um caos. Estela diz que não está dizendo nada, mas Raul insiste, afirmando que vê em seu rosto um julgamento silencioso. Estela nega e diz que estava pensando em outra coisa. Raul comenta que se sente culpado por ter insistido para que Diná viajasse e Estela responde que, se algo grave acontecer com Diná, ele nunca se perdoará. Preocupada, Estela faz uma ligação para a casa de Ismael, aflita com a ideia de ter perdido sua filha. Em outro momento, Bia acorda e caminha até a cozinha da casa onde passou a noite. Com fome, ela se serve com um copo de leite e prepara um pão com algum alimento que encontra ali para comer. Em outra parte da cidade, Bárbara encontra Carmen chorando e, preocupada, pergunta o que está acontecendo e o que Mauro fez dessa vez. Carmen explica que ninguém na vila fala mais com ela e que todos a tratam com frieza e desprezo. Bárbara tenta acalmá-la, dizendo que isso vai passar. Ela comenta que os moradores da vila ficaram com pena do mascarado e que isso influenciou o comportamento deles. Carmen, por sua vez, garante que ninguém sente pena dela. Bárbara argumenta que Carmen não é obrigada a continuar como uma pessoa por quem já não sente mais nada. Mauro aparece e diz que, no fundo, não existem vilões nem santos, apenas seres humanos imperfeitos. Oneida, ao ouvir a conversa, pergunta se estão falando do mascarado e se Carmen realmente era noiva deles antes do desastre. Carmen, emocionada, revela que só agora descobriu que o mascarado é Adonai. Mauro comenta que ele parecia ser um homem alegre antes de tudo acontecer. Oneida afirma que gosta muito de Carmen, mas confessa que não consegue compreender sua atitude diante de toda a situação. Oneida diz que a beleza física não é algo tão essencial quanto muitos acreditam, reforçando que valores internos e atitudes pesam muito mais do que simples aparência. Mauro concorda e afirma que todos nós colhemos exatamente aquilo que plantamos ao longo da vida, deixando claro que nossas ações têm consequências inevitáveis. Carmen, visivelmente incomodada e já cansada da conversa, pede para todos a deixarem em paz e sai. Em outro local, Maroca fala ao telefone com Estela, pedindo que transmita um recado para Diná. As flores haviam chegado. Do outro lado da linha, Estela sinaliza que irá avisar. Em seguida, ela se aproxima de Diná, que está repousando no hospital, e informa que as flores chegaram e são realmente lindas. Diná responde com certa naturalidade, dizendo que essas flores chegam todas as manhãs, com um gesto constante de carinho. Diná, curiosa, pergunta quem vai visitá-la naquele dia em sua casa. Raul, que está por perto, revela que será ele.
Diná então pede que ele leve flores consigo. Raul se despede e sai, e logo Estela comenta com Alberto que Raul anda se sentindo bastante culpado por tudo o que aconteceu. Estela afirma com certa rigidez que foi por causa de Raul que Diná está no hospital. Alberto, tentando amenizar a situação, garante que Estela está sendo injusta com o irmão, pois ele também está sofrendo. Diná acaba adormecendo, e Estela comenta em tom preocupado que Diná parece ter perdido a vontade de viver. Alberto, com serenidade, diz que ninguém parte antes da hora certa. Diná, em seu sono, chama por Otávio. Estela observa e comenta que a irmã está sonhando. Enquanto isso, no plano espiritual, Otávio caminha entre paisagens elevadas e tranquilas e observa uma linda pedra que chama sua atenção. Estela continua refletindo e diz que não entende por que Diná não acredita na existência de outras vidas e não entende o motivo dela estar chamando por Otávio, mesmo após tudo. Alberto explica que sonhar é diferente, que no sono a mente se permite vagar por outras realidades. Estela relembra a Alberto sobre o pacto que fez com Diná anos atrás, o acordo de que, se uma das duas partisse primeiro, tentaria dar um sinal à outra. Nesse momento, Diná acorda lentamente. Estela diz que ela estava sonhando com Otávio. Diná, surpresa, pergunta como a irmã sabia disso, e Estela revela que ela estava chamando por ele durante o sono. Raul chega ao hospital trazendo as flores que Diná tanto gosta. Diná sorri e pede para Estela colocá-las ao lado da cama. Ela observa atentamente as flores e se emociona. Ao mesmo tempo, Otávio, em seu plano espiritual, comenta que viu Diná em um hospital chamando por ele, e então decide sair para caminhar um pouco mais. Em outro ambiente, Bia arruma a casa onde está hospedada e logo após começa uma faxina para tentar organizar o local. Agenor vai até o salão de Fátima e diz que precisa conversar com Lisa. Fátima informa que Lisa não está ali no momento, pois saiu para comprar tinta, já que o estoque havia acabado. Fátima, curiosa, pergunta a Agenor se ele resolveu as coisas com Sininha. Agenor explica que o atraiu, na verdade, foram os versos, não a pessoa. Ele diz que pretende mandar versos para Fátima ler e enfatiza que tudo foi feito com muito respeito. Agenor admite que acabou confundindo os sentimentos e que, na realidade, nunca esteve interessado de verdade em Sininha, apenas se encantou com as palavras. Ao tentar ir embora, Fátima tenta detê-lo, mas ele insiste e acaba indo mesmo assim. Em outro local, Josefa pergunta como Theo passou a noite. O Dr. Sérgio informa que ele teve uma noite tranquila, embora ainda esteja sob os efeitos dos sedativos. Hélio, curioso, pergunta se Theo falou algo sobre ele, mas Sérgio responde que não, e que o único nome mencionado por Theo foi o de Lisa, sendo que ele passou a noite inteira chamando por ela. Na praia, o rapaz que havia acolhido Bia se irrita ao perceber que ela organizou as coisas dele sem permissão. Bia tenta se justificar e pede que ele volte ao que estava fazendo para que ela possa deixar tudo como gosta. O homem incomodado lembra que ofereceu abrigo a ela e que merece respeito dentro de sua própria casa, pedindo também para que ela não levante mais a voz com ele. Em outro cenário, Sininha comenta que Tibério não comeu nada. Ele, cabisbaixo, diz que está completamente sem apetite. Tibério desabafa, dizendo que está chateado com a partida do Mascarado e com o desaparecimento de Bia. Em um gesto de apoio, o pessoal da pensão decide ir até a casa de Carmen. Fátima aproveita o momento e pede para Tibério não esquecer o que ela disse anteriormente, reafirmando que gosta dele. Ela ainda elogia o perfume que Tibério está usando. No entanto, Sininha vê a cena e, sem pensar duas vezes, joga uma chinela em Tibério, alegando depois que não foi ela quem jogou e colocando a culpa em Padilha. Lisa visita Theo na clínica. Com um semblante fragilizado, ela pede para que ele melhore logo. Theo, com voz fraca e olhar desesperado, pede ajuda para fugir dali. Lisa, assustada, pergunta o que ele quer dizer com isso. Theo implora que ela fale com Diná e afirma que Lisa é a única pessoa que ainda gosta dele. Em seguida, dá a entender que está à beira do limite emocional, segurando a mão de Lisa com força, o que a assusta profundamente. Sem saber como reagir, Lisa sai correndo, perturbada. Ela diz em voz alta que não é mais Theo quem está ali dentro do quarto, mas sim Alexandre. Josefa, preocupada, afirma que Theo está sendo vítima de um espírito vingativo. Hélio, completamente confuso, diz que não está entendendo nada do que está acontecendo.